Olá pessoal, bem-vindo a mais uma aula de História para o segundo ano do médio. Já enviei esse conteúdo a vocês. Falaremos sobre a expansão territorial do século XIX nos Estados Unidos e a Guerra de Secessão. Não estou com a câmera para evitar lentidão no sistema, tá certo? Mas vocês já me conhecem, o importante é acompanhar a aula e entender, tá certo? Então vamos lá. Bom, falando sobre os fatores da expansão territorial norte-americana. Ela envolve imigrantes, muitas pessoas vindas da Europa, ingleses, irlandeses e alemães, como estão aí no slide, 4.600.000 até 1860 migraram para a América do Norte. Outro fator era a corrida do ouro que havia no leste, tá? No leste, do lado da Califórnia também, notícias de que havia grande quantidade de ouro, atraía imigrantes. E a incorporação de novos territórios, como vimos em texto, em grande parte apoiada pelo governo, tá certo? Então, alguns dos territórios aí que foram conquistados nesta chamada Marcha para o Oeste, ou Destino Manifesto, que veremos há pouco, tá? Temos lá guerras contra o México, até 1848, que resultou na tomada do Texas, Califórnia, Novo México, Arizona, Utah e Nevada. E alguns desses territórios também pertencentes à Espanha. Outros territórios foram comprados, esses da Espanha, Inglaterra, Rússia e França, que são os estados da Louisiana, Flórida, Oregon e o Alasca, certo? Então, todo esse processo de expansão do território envolveu, ao mesmo tempo, compra, negociações de alguns territórios, do outro lado, guerras ou anexação contra o México e os habitantes indígenas, certo? Temos um mapa aí da expansão, as 13 colônias, ou seja, o que são as colônias originais inglesas, dos colonos ingleses, e aí todas as outras partes que foram conquistadas, certo? Cada uma delas descrita de que maneira ocorreu e o ano, certo? A Flórida foi comprada da Espanha, esses territórios conquistados através da independência, a compra da Louisiana da França, o Texas conquistado do México, Califórnia cedida pelo México e por aí vai, certo? Então foi um longo processo aí para o domínio dessa vasta extensão territorial que conhecemos hoje como Estados Unidos. Eu queria destacar aqui a questão do Alasca, que foi comprado aí da Rússia, na época por uma pechincha, na verdade uma região gelada, mas não se sabe aí qual o interesse dos norte-americanos no Alasca na época. A Rússia não fez questão e vendeu esse território para os norte-americanos. Bom, no nosso texto em que estudamos, tínhamos lá a doutrina do Destino Manifesto. O que é o Destino Manifesto? Inclusive, está lá numa questão, e alguns já responderam e me enviaram. É uma filosofia que expressa a crença de que o povo dos Estados Unidos foi eleito por Deus para comandar o mundo, sendo o expansionismo geopolítico norte-americano apenas uma expressão da vontade de Deus. Então, perceba aí o elemento religioso para se embasar e para justificar o processo de expansão. Pessoal, a imagem que estamos vendo aí, que simboliza essa marcha para o oeste, essa expansão territorial para o lado leste dos Estados Unidos, para o oeste, ela é bem simbólica, ela é muito utilizada e ela é rica de elementos que explicam todo esse processo. O espírito aí, a mulher representando, é o espírito do progresso. Temos ali grande quantidade de pessoas migrando, adentrando ao território. Temos a carroça de uma família também
fazendo esse processo. E dá para a gente conseguir visualizar também o trem, né? O trem ele vai começar a ser construído na mesma época. É também um outro símbolo do progresso. A marcha para o oeste é o progresso da civilização norte-americana, certo? Então temos aí, não foi tão fácil assim, né, como a imagem demonstra, mas temos outras também que simbolizam. Ó, essa também é famosa, as pequenas cidadezinhas do Velho Oeste, né, os filmes de Bang Bang. Essas pessoas vão se espalhando aí para um território quase que praticamente deserto, inabitável ou habitável única e exclusivamente pelas tribos indígenas. Vemos aí ao lado da fumaça, do lado direito do trem, temos ali 2 indígenas montando os cavalos. Na esquerda temos pessoas cortando madeira e construindo, né? Desenvolvendo aí para haver condições de poder habitar esse território. Então o trem é o grande símbolo do progresso que leva o progresso, tá certo? Aqui temos a imagem das construções dos fortes pelo exército em meio às tribos indígenas nativas aí norte-americanas. Foi um processo doloroso, violento, certo? Eles foram dizimados pelo exército americano. Tá? Toda essa expansão foi apoiada, como nós dissemos no texto, pelo governo, mas com o exército fazendo a proteção dos colonos, dos novos habitantes, para que eles não fossem atacados pelas tribos indígenas. Então, foi nesse processo conturbado aí, muita violência, que resultou no genocídio, quase que praticamente de todos os habitantes originais da terra. Aqui eu gostaria de ressaltar a importância dos búfalos na cultura e sobrevivência dos povos indígenas. Nós temos aí o trem vindo, né, a ferrovia, espantando os búfalos. Os búfalos são extremamente importantes para essas tribos indígenas, porque eles representam tudo. O búfalo, os seus chifres e ossos são utilizados para fazer habitações e utensílios e armas, flecha, etc. Eles usam os ossos e os chifres. A pele para roupas, para cobrir também as cabanas, e a carne para se alimentar. Então, em muitas ocasiões, quando o exército tinha grande dificuldade de combater essas tribos indígenas, eles vão atacar o meio de subsistência desses povos, que é o búfalo. O búfalo vai sumindo gradativamente. Nós temos aí alguma referência num filme de alguns anos atrás que ganhou até o Oscar, O Regresso, né? São colonos ingleses extraindo pele de búfalo para vender, porque também essa pele era extremamente valiosa. E a Disney World tem um filme infantil que representa muito bem esse período, que é Spirit, né? É a história de um cavalo selvagem, de um indígena também. Em meio a esse progresso, eles vão se defrontar aí com a expansão dos colonos americanos e do exército norte-americano da época, tá certo? Então vale a pena aí dar uma olhada para vocês poderem contextualizar. Aqui temos a representação de algumas batalhas. São batalhas desiguais. Tá? Nós vemos aqui, complicado, né? Um índio com um rifle na mão. Na verdade, a arma dos indígenas era arco e flecha contra os revólveres, né? Dos americanos de 8 tiros. Então, nós vemos aí algumas décadas atrás, quando os nossos pais, avós, assistiam os filmes de Bang Bang, certo? O homem branco, de chapéu, armado com 2 pistolas, era o homem bom, era o bonzinho. E o mal era o índio que defende a sua terra, defende o seu território contra os invasores. Ele é representado nesses filmes antigos como um sujeito ruim, um homem mau, e quem atira neles são os bonzinhos. Então há uma inversão aí, né? Tentando justificar e montar uma visão
totalmente contraditória na cabeça da sociedade. Então, resumindo todo esse processo, nós vemos quais foram os elementos que favoreceram a expansão territorial, ou seja, o que foi utilizado. Tínhamos também no texto a lei de povoamento. O governo americano criou uma taxa simbólica em que eles ofereciam territórios, fiquem à vontade para ocupar o novo território, com um valor simbólico de apenas $1. Eles teriam que pagar para o governo, para poder ocupar esses novos territórios. O processo de extermínio da população indígena foi inevitável, eles entraram em confronto e eles foram quase todos dizimados, exterminados. Não temos aí a quantidade mínima de herdeiros dessa cultura indígena na América. Esses conflitos entre colonos e índios, o governo americano até tentou deslocar esses povos para uma outra região, mas lá, como não havia o búfalo e era uma região muito afastada onde eles não tinham condições de sobrevivência, eles não permaneciam, voltavam e lutavam e entravam em conflito com o exército. O governo incentivou a colonização dessas terras que estavam na faixa oeste do país. Claro, eles incentivavam o suporte que eles podiam dar, eles ofereciam segurança para a travessia, para que essas pessoas não fossem atacadas, até porque é uma política dos Estados Unidos, né? Primeiro você desenvolve uma área para depois cobrar imposto. Então tem que ter pessoas, que trabalhem, que gerem riqueza naquela terra, para depois eu poder cobrar algum valor. O governo americano passou a oferecer terras a preços baixíssimos, e para todos, inclusive para os imigrantes. Estímulo a imigrantes, principalmente irlandeses, alemães e ingleses, se aventurou à exploração no interior do território do continente americano. A filosofia religiosa, como falamos, o Destino Manifesto, serviu para justificar essa expansão, e a anexação de territórios também por meio de compra, guerras ou acordos. Tá certo? Então, esse é o resumo, pessoal. A expansão territorial norte-americana tinha toda uma filosofia religiosa protestante, tá? Não vamos confundir a questão religiosa católica. O católico tem uma ideia, na época, de pobreza. Fazia com que as pessoas se acostumassem com uma vida pobre. O pobre teria o reino dos céus. Já na filosofia protestante, cristã protestante norte-americana, que migrou para os Estados Unidos, tinha uma ideia de progresso, de riqueza, totalmente contrário, e alguns historiadores apresentam essa justificativa para explicar o desenvolvimento econômico que uma ex-colônia teve, ou seja, se libertou, foi colonizada depois e fez a sua independência antes do Brasil e prosperou muito mais, tá certo? Temos também dentro desse contexto a Guerra de Secessão, que é a guerra civil entre as colônias do Norte e as colônias do Sul. A Guerra Civil Americana, ou Guerra de Secessão, foi um conflito armado travado entre os estados do Sul e do Norte. O conflito começou em 12 de abril de 1861 e só teve fim em 22 de junho de 1865. Temos aí a imagem de quais são as colônias do Norte e as colônias do Sul, certo? Temos uma grande diferença aí. As colônias do Norte têm diferenças características, tanto de ocupação, de povoamento, como de desenvolvimento econômico. E aí temos as características colocadas, trabalho livre, pequenas e médias propriedades, dedicadas ao comércio triangular e economia diversificada. Já as colônias do Sul são colônias tradicionais, que utilizam trabalho escravo, baseado no latifúndio, grandes extensões territoriais, Nós falamos do Norte, pequena propriedade. Nas colônias do Sul são grandes propriedades, de base agrícola, para a produção do tabaco e algodão, e toda essa produção é destinada ao mercado externo, para vender, exportação. As colônias do Norte
produziam para o seu próprio consumo. O excedente eles exportavam. Primeiro o bem-estar daqueles que trabalham, né? O consumo vai para quem produziu. Aí o que sobra eles podem comercializar. Aqui temos uma imagem representativa das colônias do sul, as famosas plantações de algodão do sul, com a mão de obra escrava. Nós vemos aí em alguns filmes americanos, né, quando um branco quer ofender um negro, ele o chama de plantador de algodão. É o mesmo que chamar de escravo, certo? Os estados do sul, ao contrário, tiveram um desenvolvimento agrário baseado na grande propriedade e no modelo de plantation, monocultura, base agrícola somente. Isto é, grandes propriedades rurais que praticavam a monocultura, cultivo de uma ou poucas espécies de planta para o mercado, ou seja, para a exportação do algodão. O modelo de plantation valia-se da mão de obra escrava, já que além de não ter o custo do trabalho assalariado, o tráfico transatlântico de escravos também gerava bastante lucro. Então eu ganhava nessa compra, né? Trazia escravos, era um tipo de comércio, mas era um modelo antigo. O modelo capitalista estava em desenvolvimento e o modelo comercial das colônias do sul era arcaico, era antigo, tradicional. Aqui temos o grande representante das colônias do norte, Abraham Lincoln. Não era compreensível que um país, uma república federativa, fosse unido politicamente por duas perspectivas completamente antagônicas, ou seja, estados com características diferentes. A guerra aconteceu após o clima de tensão gerado pelas eleições de 60, que elegeu o presidente Abraham Lincoln. E tinha toda uma filosofia progressista, não é? Era contra a escravidão, era um abolicionista. Isso deixava as colônias do sul apreensivas, chateadas. Aqueles grandes fazendeiros não estavam prontos psicologicamente para abrir mão desse modelo e eles entraram em conflito. Então, quais eram as diferenças? O norte era uma colônia de povoamento. Todas as pessoas que migraram para as colônias do norte foram para desenvolver a sua propriedade e para permanecer no território. As colônias do sul não tinham compromisso, era um negócio. A fazenda era uma espécie de empresa para ganhar dinheiro e toda a sua produção era para vender para a Inglaterra. A mentalidade dos colonos do norte era de desenvolvimento do território. O norte, em sua grande maioria, era ocupado por pequenas propriedades. As pessoas eram donas da terra, essas famílias, elas que cultivavam a sua própria terra. A agricultura era para a sua sobrevivência, primeiramente abastecer esta família. O trabalho era livre e assalariado. Havia o início de uma industrialização, eles eram urbanos. E eles eram favoráveis à elevação das tarifas alfandegárias para impedir a grande exportação de produtos, que os produtos ficassem na América do Norte para o consumo do povo americano, dos norte-americanos, certo? O sul eram colônias de exploração, eles não tinham nenhum interesse no território, né, na América do Norte, eles estavam ali apenas para sugar o lucro, sugar as riquezas. As propriedades eram latifúndios, eram grandes fazendas para essa exploração. O sistema de plantation, ou seja, trabalho escravo e um único gênero alimentício. Mão de obra negra, totalmente agrária, arcaico, baseado na agricultura e favorável ao livre cambismo, ao livre comércio, ou seja, mais pendentes aí para a exportação. Então, as colônias do sul, na verdade, apresentavam características que não tinham nenhum compromisso com o território. Eram grandes empresários, com grandes fazendas, preocupados em explorar a terra e exportar para a Inglaterra. Todos eles eram partidários, né, do rei inglês. Já as colônias do norte, eles são mais patriotas. Eles querem fazer um país para eles, tá certo?
Tudo isso resultou num conflito, a Guerra Civil entre os americanos do Norte e do Sul, e temos aí a imagem da Ku Klux Klan, que representa os resquícios ideológicos das colônias do Sul, como o racismo e a segregação social, que vai até os anos 60 e perduram até hoje. Né? Essa seita, a Ku Klux Klan, né, é daquele período. Os sulistas, eles são racistas, preconceituosos, e mesmo que com o fim da Guerra Civil e com o fim da escravidão, muitos não deixaram aí essa ideologia. Então, vira e mexe, inclusive agora em tempos atuais, vemos esses grupos aí ressurgirem, até muito por causa da questão nacionalista, certo? Então, temos a bandeira, né? Eles levam a bandeira do Sul, a bandeira dos confederados, para representar aí que eles não concordam aí com um país totalmente unido, tá certo? E foi isso, pessoal. Então, quem ainda não realizou as atividades, os exercícios, leiam os textos, ouçam essa aula, vejam as questões e mandem assim que possível. Claro, com uma perda de nota, porque o nosso prazo já foi, eu já tinha estabelecido aí um prazo para entrega, tudo bem? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.